grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, mais uma aula que nós vamos estar vivenciando hoje. Agora, falando um pouco acerca do parágrafo 7º, né, do Catecismo, que vai lidar justamente com a constituição da queda, né, se nós notarmos, se nós evidenciarmos. Já no parágrafo 7, nós vamos evidenciar aqui, a partir do número 385. Mas, inicialmente, possamos entregar a Deus, colocar no coração de Jesus a nossa formação, a nossa aula de hoje, esse nosso curso, né, que nós estamos nos propondo aqui a vivenciar de catecismo, de catequese, justamente para que nós possamos ter cada vez mais aprendendo do Senhor, vivenciando as suas experiências, sua realidade, aquilo que ensina a Santa Madre Igreja, que nós possamos efetivamente, de forma muito satisfatória mesmo, sentir, digamos assim, né, a vontade do Altíssimo, a palavra de Deus, ter realmente o nosso coração voltado para as coisas do alto, né? Assumir mesmo a experiência com o Senhor, de modo a notar que existe uma riqueza espiritual muito grande por trás de tudo aquilo que é ensinado da Santa Madre Igreja, do próprio catecismo da Igreja Católica, que nós sempre nos propomos a estudar, né? A meditar. Então, que nós possamos, de fato, buscarmos mesmo a graça de Deus sobre nós e que possamos realmente, a partir do que aprendemos, ter verdadeiramente uma conversão, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, que a nossa mentalidade se torne cada vez mais católica, né? Nos tempos de hoje, em que nós percebemos que muitos católicos não têm mentalidade católica, né? Muitos católicos têm mentalidade talvez até protestantizada, né? Dentro de um protestantismo que ficou impregnado na igreja, mas que possamos assumir de fato uma mentalidade verdadeiramente católica, né? Até mesmo diante da leitura da Sagrada Escritura, diante da leitura do catecismo, dos documentos da igreja, né? Vendo à luz da tradição, que a nossa mentalidade, que o nosso olhar seja um olhar católico, efetivamente. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo a partir do parágrafo 7º. Veja que nós ainda estamos, como eu gosto de lembrar, no artigo 1. Ainda estamos falando do Deus Criador, né, do céu e da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ainda estamos falando um pouco sobre esta realidade da criação. E aqui no parágrafo 7º nós vamos começar falando um pouco da queda. Até então falávamos acerca do homem no paraíso antes do pecado, antes da realidade do pecado original. E agora nós vamos evidenciar, com o parágrafo 7º, a partir do número 385, vamos evidenciar a realidade da queda, né? Se assim bem pudermos observar dentro destas passagens. A partir daí nós vamos perceber que é o último parágrafo do artigo 1º, se nós notarmos aqui, né? Você nota no número 385 o seguinte: Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência dos sofrimentos, dos males existentes da natureza, que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava. De onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. E sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Pois o mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. Até mesmo a experiência do mal, a compreensão do entendimento do mal, podemos observar, né? É
digamos assim, até mesmo, só poderemos compreender à luz do mistério cristão. Podemos assim evidenciar. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, e só ele, é o vencedor do mal. Então, toda a perspectiva do mal deve ser encarada à luz de Cristo, tendo em vista ele que é o vencedor do mal. Percebem esta condição, esta realidade? Então é interessante notar, inclusive, aquela passagem, aquela máxima, né, de São Paulo, quando se vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Não existe nada no mundo que possa superar, digamos assim, toda essa realidade da graça de Deus. Né? Aquilo que já observávamos em outro momento, em outra formação, em outra aula, quando falávamos justamente dessa realidade do mal. Deus é suficientemente bom para tirar até mesmo do mal um bem maior. Né? Ele não permitiria que nenhum mal acontecesse se deste mal ele não tirasse um bem maior. Então nós já notamos aí, no número 386, aliás, número 386, a realidade do pecado que vai surgir, né? Já na constituição aí mesmo do Gênesis, né? Se você notar aí a realidade que nós evidenciamos lá no capítulo 1 do Gênesis, né? Logo no capítulo 1 não, no capítulo 3, na verdade. Se você for ter comigo aí o capítulo 3 do livro do Gênesis, que vai falar justamente da entrada do pecado, se formos assim evidenciar, né? No mundo. Então nós vamos notar, por exemplo, toda esta realidade, condição, a realidade da tentação, da serpente, né? E toda essa condição simbólica que você pode observar aí no capítulo 3, olha. Diante de tudo aquilo que falávamos, né? A realidade da justiça original, a graça santificante, o homem antes do pecado mesmo, né? Dotando daqueles dons pré-eternaturais que evidenciávamos, ele não iria morrer, ou pelo menos não iria enxergar a morte como essa tragédia que nós enxergamos, né? A realidade também evidenciada do não sofrer, né? A impassividade, toda a fortaleza, digamos assim, para não cair nas tentações, né? Ordinárias, nós evidenciamos, a própria dignidade dele entre homem e mulher, o domínio de si mesmo, toda essa realidade, todos esses dons pré-eternaturais que evidenciamos, a chamada nudez original, né? Eu me lembro de uma passagem de um outro escrito, né? Uma obra, inclusive, que eu vou citar aqui, que você também pode aprofundar, para aqueles que realmente tiverem interesse, de São João Paulo II, uma obra chamada A Teologia do Corpo, né? É uma obra extraordinária. João Paulo II, como sendo um filósofo, né? E ele seguia muito aquela ideia, aquela visão, digamos assim, personalista, né? A filosofia personalista, se assim pudermos observar. Então ele escreve, não que ele escreva. É bem interessante a composição dessa teologia do corpo dele, né? Foi uma sequência de alocuções, né? Que ele dava todas as quartas-feiras, como até hoje existe, o Papa Francisco faz dessa forma também, mas São João Paulo II, desde 1979, logo poucos meses depois de ele já ter iniciado seu pontificado, todas as quartas-feiras ele estava ali na sacada daquela pequena janela lá da Basílica de São Pedro, para toda a praça de São Pedro, né? Fazendo a sua audiência geral, vamos assim dizer, falando sobre sexualidade. É bem interessante, né? Só que sexualidade no sentido filosófico, podemos assim perceber. Então, toda quarta-feira ele fazia essa, assim, de forma bastante, até podemos dizer, religiosamente estava ele lá falando sobre uma realidade ligada à sexualidade, a catequese sobre sexualidade e o amor humano, né? Então, ele vai até 1984. Toda quarta-feira ele vai até aquela sacada, né, de São Pedro, fazer aquela audiência geral, né, como tradição, e falar sobre sexualidade, um ponto da sexualidade. Ele só teve que parar, teve uma parada por conta do atentado que ele sofrera em 1981, né, 13 de maio, e ele precisou ser hospitalizado no Hospital Gemelli e, consequentemente, ele teve que fazer uma parada nesse período em que estava convalescente, né? Mas, fora isso, praticamente todas as quartas-feiras, até 1984,
ele ficava na sacada, digamos assim, catequizando o povo de Deus, né, sobre a realidade da sexualidade. Ele que já estava vendo as consequências maléficas da revolução sexual, do processo de contracepção, a mentalidade contraceptiva que as pessoas já estavam abordando naquele tempo, né? Já estava muito em alta essa mentalidade, então ele resolveu fazer isso, né? A sua chamada filosofia personalista, inclusive, dentro dessa realidade, dessas palestras, dessa catequese sobre sexualidade. No final, nós vamos perceber que foram mais de 126 catequeses, foram 127, se não me recordo bem, catequeses sobre este tema. E aí fizeram toda uma compilação e eis que surgiu a obra Teologia do Corpo, de São João Paulo II, lidando com sexualidade humana e o amor, né? A sexualidade como forma de expressão do amor humano e também do amor de Deus por nós, né? É impressionante como ele abre nosso olhar para uma realidade de uma sexualidade plena, sadia, saudável e algo que nos aponta efetivamente para o Criador, para o Senhor, para Deus, né? Tanto é que você nota que no próprio, ele mesmo vai dizer na Teologia do Corpo, a própria Bíblia começa com o casamento, nós percebemos a realidade de Adão e Eva, né? E ela termina com o casamento. A realidade do casamento entre Cristo e a sua esposa, que é a igreja, né? Ela termina com as núpcias, inclusive, do Cordeiro, aquela passagem bonita, né? De Apocalipse 22, as últimas falas que nós observamos no Apocalipse 22, quando vai se dizer o quê? Maranatá, vem, Senhor Jesus, né? Experimentar as núpcias. A igreja convocando, convidando, né? Conclamando ao Senhor. É um casamento. Ou seja, esse casamento que vemos no Gênesis prefigura o casamento que iremos vivenciar na eternidade com o Senhor, essa união esponsal com Deus, né? Então nós percebemos essa realidade. No entanto, nós notamos aqui no capítulo 3 do livro do Gênesis, se você pegar comigo a sua Bíblia, lá no versículo 6, naquele diálogo que está acontecendo aqui entre a serpente e a mulher, você vai vendo aquela realidade, né? Que a serpente está ali, aos poucos, aproximando-se de Eva, justamente para ludibriá-la e fazer com que ela coma desse fruto proibido, porque se ela comer deste fruto proibido, fruto que Deus proibiu de comer, mas a serpente disse, se você comer desse fruto, você será igual a ele, será igual a Deus. Por isso que ele não quer que você coma deste fruto. Então você vê ela falando isso já no versículo 4, né? A serpente. E se você comer desse fruto, você será como ele. Não, você não vai morrer como ele lhe disse. Então ele faz com que Eva pense que o mentiroso da história era Deus, né? E aí ela, no versículo 6, observe como está escrito aqui no Gênesis. Gênesis 3, verso 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, em outras passagens, inclusive a própria tradução hebraica está como se estivesse assim, é muito apropriado para ter conhecimento. Conhecimento aqui, no hebraico, está como se fosse assim, no sentido de possuir poder, ter poder alguma coisa, né? Ou seja, eu posso o que eu quiser. Então, ela vendo que o fruto era bom para comer, de agradável aspecto, muito apropriado para abrir a inteligência, mas numa tradução mais fidedigna, ter conhecimento no sentido de poder, né? De poder, ter poder. Então, ela toma do fruto, come e o apresenta também ao seu marido, que o comeu igualmente. Se você bem se recorda, na aula passada, nós falávamos justamente da primeira epístola de São João, no capítulo 2, verso 16, sobre a concupiscência dos olhos, antes a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você pode notar que tem relação com essa passagem de Gênesis 3, 6. A mulher, vendo que o fruto era bom para comer, concupiscência da carne. De agradável aspecto, você olha e já, né, fica querendo possuí-la. Entende? Concupiscência dos olhos. Eu quero comer. Ela é boa, é gostosa, é bonita, é de agradável aspecto. Ao olhar, eu quero, né? E a realidade de bom para obter conhecimento no sentido de ter poder, né? E aí você vê a realidade da soberba da vida que vimos lá na primeira epístola de São João. Você vê que as realidades elas estão muito interligadas aqui, né? Então, ela come. E no que ela come,
nós vamos perceber que a nudez original, que São João Paulo II fala na sua Teologia do Corpo, a nudez original, o homem olhava para a mulher. É como se, por exemplo, Adão olhasse para Eva antes da queda e o que ele via ali? Ele via transparente, ele via a glória de Deus em Eva. Eva olhava para Adão, que estava nu, né? Não a nudez física simplesmente, mas aqui eu falo a nudez original, né? E aí ela percebia, olhando para Adão, percebia a glória de Deus, digamos assim, essa realidade espiritual. Com o pecado original, o que acontece? Esta nudez original, né? Ela vai ser substituída por uma culpa original. E o que era antes, a nudez que representava a glória de Deus, né? Você olhava para o outro e via ali resplandecente a glória de Deus, agora essa nudez virou vergonha. Vai dizer São João Paulo II, na sua Teologia do Corpo. E por isto, nós vamos perceber que diante desta realidade, você vai notar justamente que Adão e Eva se escondem. É natural deles agora querer se esconder de Deus, se afastar do seu Criador. Por isso, diante da tarde, quando ele vai buscá-los para passear no jardim, como diz o versículo 8, eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor. É lindo. Eles ouviram o barulho dos passos do Senhor e, no entanto, se afastaram, se esconderam, né? É lindo assim, no sentido de antes da queda. Eles sabiam que o Senhor estava vindo, iam ao seu encontro. Depois da queda, o que acontece? Eles estão ouvindo os passos do Senhor. O que é que eles fazem agora? Se escondem, se afastam. O Senhor vem passear com eles. E, no entanto, eles se afastam. Diz a palavra, né? Lá no versículo 8. Ouviram os passos do Senhor, Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. Que tragédia, né? A tragédia do pecado original. Agora eu notei que estou nu. Percebi agora uma nudez diferenciada, já não era uma nudez transparente. Adão olhava para Eva, já não vê mais a glória de Deus. Adão olha para Eva e vê Eva, né? A realidade que era transparente agora ficou opaca, podemos assim dizer. A realidade que era transfigurante virou opaca. Já não consegue enxergar esta glória de Deus na mulher. E vice-versa. E ela só consegue agora enxergar não mais do que um próprio corpo. Aí entra a realidade da malícia, aí entra a realidade mesmo da obnubilação espiritual. Eu já não consigo mais enxergar esta realidade. A intimidade com Deus, ela vai cessando aos poucos, vai se afastando cada vez mais. Eu mesmo me afastei do Senhor, eu me escondo de Deus. É assim que muitas vezes nos comportamos. Eu gosto até de fazer uma analogia quando ele vai dizer aqui mais adiante, quando no versículo 9 nós observamos aqui do capítulo 3 de Gênesis, ele diz: mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho, tive medo porque estou nu. E no versículo 11 ele diz: o Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Interessante observarmos isso. Terias tu porventura comido o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi, né? Ou seja, você percebe que ele culpa a mulher, né? Eu gosto de dizer às vezes que ele não culpou tanto a mulher, ele culpou mais o homem. Mas a Deus, aliás. Olha, a mulher que tu me destes, a mulher que tu puseste ao meu lado foi quem me deu para comer. Como que diz assim, foi a mulher que você me deu, viu? Foi essa mulher. Né? Na verdade, é como se ele estivesse culpando, de certa forma, indiretamente, usando a mulher, estivesse culpando o próprio Criador, o próprio Senhor. Por vezes é isso que acontece conosco. Diante das provações que vivenciamos, né? A tendência
do pecador, na realidade de pecado que vivemos, é justamente culpar a Deus. Por que Deus permite isso? Por que o mal existe? Por que Deus permite essa tragédia? Por que Deus permitiu esse tsunami? Por que Deus permitiu esse terremoto que matou milhões de pessoas? Por que Deus? Por que Deus? Porque aquela pessoa é de igreja e vive uma experiência de acidente que pode deixá-la paraplégica para sempre e ela ter que viver dessa forma, enquanto aquela pessoa que é má, que não é de igreja, vive sempre bem. E nunca tem problemas e nunca tem provações, tal como ela entende que seja provação. Ou seja, é sempre o movimento é sempre esse de questionar a Deus do ponto de vista da nossa realidade, muitas vezes, né? Nosso movimento é esse, de questionar a Deus. Quando, na verdade, o nosso movimento diante da tragédia, diante do mal, diante da realidade terrível e trágica que acontece ante os nossos olhos, o nosso movimento deveria ser o de prece. O de entrar em oração, o de entrar em intimidade com o Senhor, o de buscar o Senhor. Esse deveria ser o nosso movimento, e não o movimento de revolta, né? Mas o movimento interior, muitas vezes, é esse, de revoltar-se contra Deus. Que Deus é esse que me levou meu filho? Né? Que Deus é esse que levou a minha filha? Que Deus é esse que me permite passar fome com minha família? Esse é o movimento de rebeldia que está impresso na alma, porque está manchada, ferida, digamos assim, não manchada, mas ferida, sequelada pelo pecado original. Digo não manchada porque depois, na realidade da economia sacramental, você vê que o batismo, ele limpa você do pecado original, embora mantenha-se a sequela, né? Ele causou uma lesão, digamos assim, espiritual. Somos seres lesados, somos seres quebrados, né? Nós estamos vivendo numa sociedade, inclusive, que é resultante de uma realidade de que somos seres quebrados, somos seres lesados, né? E isso lesa também a própria sociedade. Então você vê esta realidade, né? O pecado original, ele é liberto, digamos assim, por ocasião do sacramento do batismo, mas ele causou em mim uma sequela. Eu gosto de comparar com uma poliomielite. Não sei se você se recorda da paralisia infantil, né? Por um tempo ficou até como sendo uma doença erradicada. A pessoa adquiria a doença, né, tratava da doença, no entanto, a doença causava alterações tão significativas no sistema nervoso que essa pessoa, mesmo depois de ter sido curada, digamos assim, da doença, mas ela nunca mais vai andar. Né? Então, ela foi curada da doença, mas ela tem a sequela para uma vida inteira. Né? Do mesmo jeito, a realidade espiritual que o pecado original causa em nós. Nós somos curados, libertos, lavados mediante o batismo. No entanto, ficamos com uma sequela. Vivemos a realidade da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, né? Com as quais nós temos que lutar. Nós temos que buscar este resgate, podemos assim perceber. É isso que nós evidenciamos aqui no número 386, com relação à realidade do pecado. É isso que ele vai fazer conosco. Né? Então, o pecado ele tira de nós, na verdade, se nós observarmos, não é um pecado cometido, né? Mas um pecado de carência, podemos assim perceber. Porque a realidade do pecado original é um pecado que faz com que você deixou de ter, digamos assim, foi-te retirada a graça santificante. E isto foi herdado, né? Geração após geração, até chegar em nós. Veio desde os nossos primeiros pais e é um pecado de herança, digamos assim, né? Até hoje nós vivenciamos, experimentamos todas as realidades, as consequências do pecado original, desde a própria concepção. No momento em que você é concebido, e nós já falamos sobre isso, em que uma alma imortal é criada por Deus no ato da concepção e é infusa naquele momento único e irrepetível do surgimento da sua vida, mas ao mesmo tempo a realidade do pecado original também inunda todo este momento criacional e aí você é concebido com o pecado original, né? Contraído, digamos assim. Tendo contraído o pecado original. Não tendo cometido. O pecado original não é uma coisa que se comete, né? É uma coisa que se contrai, uma coisa que se herda, podemos perceber desta forma. Então foi herdado, né? Esta condição. Então, você nota o que está dizendo aí no número 386. Ele diz assim: o pecado está presente na história do homem.
Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Pois, fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. A realidade do pecado é mais particularmente a do pecado das origens. Só se entende à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado. E somos tentados a explicá-lo unicamente como uma falta de crescimento, como uma fraqueza psicológica, um erro, a consequência necessária de uma estrutura social inadequada. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas, para que possam amá-lo e amar-se mutuamente, né? Com essa realidade moderna que nós evidenciamos, numa sociedade praticamente neopagã, como vai dizer Bento XVI, né? Um cristianismo em uma sociedade neopagã, nós percebemos muito esta realidade, né? Atribui-se o caráter do pecado puramente como uma consequência de cunho social, né? Que está em fase de depravação, vamos dizer assim. Uma estrutura social que é inadequada, como ele coloca aqui. Uma fraqueza psicológica que muitas vezes existe e é muito mais profundo do que isso, né? O pecado original, ele realmente causa em nós uma divisão mesmo, uma cisão com a amizade de Deus. É como se nós realmente tivéssemos rompido com a amizade do Senhor. Você nota bem o que vimos em Gênesis, no capítulo 3. O homem que se esconde, o Senhor vem ao encontro dele para passear com ele. E, no entanto, ele se esconde, né? Juntamente, o homem e a mulher se escondem, né? Tem medo de Deus. Que ele tinha intimidade, agora passa a ter medo do Senhor. E por medo, se afasta. Mas o Senhor insistia realmente nesta realidade. Então você vê toda esta condição. E não amando a Deus, também é difícil amar o irmão, né? Amar-se mutuamente. Tudo deve ser por causa do Cristo. Todo o amor que nós evidenciamos deve ser por causa do Senhor. Se eu amo a mim mesmo, tem que ser por causa de Cristo. Ele me amou primeiro, entende? Por isso que eu preciso me amar. Não porque eu seja assim ou assado, porque eu tenha qualidades, porque eu seja bonito, né? Não, porque eu tenha inteligência, porque tenha habilidades, tenho talentos. Não, não é por isso que eu preciso me amar. Eu preciso me amar porque Ele me amou primeiro. Ele viu em mim algo que se aproveite. Ele viu em mim coisas boas. Ele viu em mim algo a tal ponto de vir doar-se por minha causa. Ele me viu primeiro. A capacidade que Jesus, por exemplo, tem de encontrar as pessoas na multidão como se só estivesse olhando para aquela pessoa. Ele encontrou na multidão. Ele viu você. É por isso que você precisa se amar. Esse é o motivo. Deus, ele vê algo em ti. Deus, ele te viu primeiro, te amou primeiro, antes mesmo de você mesmo pensar em qualquer realidade assim, ele te amou primeiro. Do mesmo jeito, amar o irmão, porque eu preciso amar o meu irmão? Porque ele é parente de sangue? Porque ele é o meu grande amigo? Porque ela é a minha namorada? Ou a minha esposa e eu vou me casar com ela? O meu noivo, a minha noiva, no caso? Não, não é por isso que você precisa amar. Você precisa amá-lo, amá-la, porque ele amou primeiro ela. Por causa dele é que você deve amá-la, é que você deve amar o irmão. Entende? Tudo por causa do Cristo, tudo por causa do Senhor. Isso deve ser evidenciado. Amar a criação, não porque ela está ali a meu dispor, não porque eu posso usufruir dela, mas por causa de Cristo, por causa dele. Ele é o centro. Até mesmo o amor ao Senhor deve ser feito por causa dele. Eu amo a Cristo, eu amo a Deus por causa dele. Não é porque ele pode me dar a vida, não é porque ele pode me fazer milagres na minha vida e prodígios. Toda essa realidade é secundária ante a sua glória. Eu devo amá-lo por causa dele. Porque ele é o Senhor, aquele que é, como já observamos. Ele é. Né? É o que diz a oração de louvor, né? No catecismo mesmo tem uma definição linda para a oração de louvor. Né? O reconhecimento do mais imediatamente possível que Deus é Deus. Eu te louvo, Senhor, porque tu és Deus. Né?
Você não está agradecendo, você está efetivamente louvando. É sem nada em troca, sem esperar nada em troca, porque tu tens a glória, porque a glória é tua. Entende? Esta é a realidade. É pedir a Deus este desejo de amá-lo assim, porque o pecado original tirou isso. Tirou essa vontade, tirou este desejo, né? Tirou essa realidade. Percebem? Até mesmo eu falando desta forma, se pudermos evidenciar a natureza da alma que está lá lesada, que está lá lesionada, tem algo na alma que ainda não ama ao Senhor. Né? Por que não ama ao Senhor? Porque cada vez que nós pecamos, e o pecado é algo que você faz porque é matéria grave, porque você tem conhecimento de que aquilo é pecado, há uma deliberação, né? Deliberadamente você realmente sente aquele pecado, né? Você o comete sabendo que é matéria grave, deliberadamente você o faz, tendo todo o conhecimento, e ainda assim você peca. É uma ofensa. Como é que se ofende aquele que ama? É contraditório. Ainda que eu fale, né, do amor que eu preciso ter ao Senhor, mas algo em mim ainda tem algo ali dentro, na intimidade do ser, que ainda rejeita. Né? Não falo dos santos. Os santos já vivem um outro patamar, podemos assim observar. Mas, continuando aqui, você ainda pode perceber, no número 388, ele faz toda esta alocução acerca do pecado original, que vale a pena você meditar, né? Você refletir. E é muito importante, por isso que é importante que você evidencie até mesmo a realidade de Adão e Eva. Fica difícil compreender a existência do pecado original, a doutrina do pecado original, se você chega com um papo, com a conversa de que Adão e Eva não existiram. Como é que fica a doutrina do pecado original? Se não houve o pecado dos primeiros pais, se esses primeiros pais não existiram. Né? Então é importante percebermos, entendermos esta realidade, né? Para perceber que uma circunstância leva a outra. Né? E a crença de que Adão e Eva não existiu, como muitos costumam dizer, interfere diretamente na doutrina do pecado original, se assim pudermos notar. Então ele vai dizer aqui, justamente no número 388, com o progresso da revelação é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana, à luz da história da queda narrada no Gênesis, e você vê que com a queda no Gênesis, né, você já vai percebendo todas as realidades que vão acontecendo, os próximos pecados que virão, né? O pecado muito evidente que nós notamos logo no Gênesis mesmo é o pecado do homicídio, né? Caim que mata Abel, pior que um homicídio, mas um fratricídio, né? Ele mata o irmão por inveja. Você vai vendo as realidades surgindo de pecado que vão se desenvolvendo, né? Filhas da realidade do orgulho, da soberba. Porque se nós percebemos a chamada filáusia, né? Nós somos seres filauciosos, filautos, como se diz. O ser filaucioso é aquele ser que tem um amor por si mesmo tão grande que é desordenado. É um amor que eu tenho tanto por mim que é usado contra mim. Percebe? Um amor que eu tenho tanto por mim, eu desejo satisfazer as minhas próprias necessidades, porque primeiro eu, depois eu, né? Depois é que se sobrar, é que é o outro, com muita reserva. Mas sempre eu em primeiro lugar, né? A realidade da filáusia, como uma realidade lesada, né? Por ocasião do pecado. O amor que eu tenho por mim ao ponto de me destruir. Né? Aquela realidade que eu sempre costumo dizer. Eu gosto muito daquele prato de comida, mas eu não posso comer aquele prato de comida porque tem muita gordura, é muito gorduroso, né? Tem muito colesterol, tem toda essa realidade. Se eu comer esse prato de comida, eu posso passar mal, ir até o hospital, posso chegar até a morrer, porque eu tenho problema de diabetes, de hipertensão. Não é assim? Mas eu quero comer. Deixa eu comer? Deixa eu comer esse prato de comida? Mas você comer, você vai morrer. Mas eu quero. Vou não, né? Muitas vezes é assim, como aquele que bebe, como aquele que é drogado, aquele que muitas vezes é viciado em crack. Todo mundo entende que o crack está fazendo mal para aquela pessoa, menos ela, né? Ela quer porque ela quer sentir aquele êxtase. Mas à medida que ela vai experimentando, ela vai ficando mais dependente. Mas eu quero porque eu quero sentir aquele prazer, né? Aquele êxtase. Deixa, né? A realidade, claro, da dependência química e tudo que existe, mas eu quero, ela não tem a força para dizer isso que me faz mal.
e não querer experimentar. Ela quer, mas isso vai matá-la. É a realidade da Filáusia, um amor desordenado por mim mesmo, que pode me destruir. A realidade do pecado é justamente essa, né? A realidade da gula, a realidade da luxúria, a realidade da avareza, se nós percebermos, toda esta condição. E aí, por aí, você vai observando outros pecados que vão vindo, né? E que vão gerando pecados que estão relacionados à via puramente espiritual, né? E é algo muito triste também, porque muitas pessoas valorizam efetivamente pecados da carne e, em contrapartida, não valorizam pecados espirituais que são muito mais graves, né? Vou dar aqui só um exemplo para você poder observar comigo. As pessoas valorizam muito pecados carnais, pecados contra a castidade, até mesmo na própria confissão, né? As pessoas têm muito medo, vergonha até de confessar pecados carnais, podemos assim observar. Eu gosto até de refletir um pouco sobre isso, porque se nós evidenciarmos, os pecados carnais não são pecados cometidos por Satanás, por exemplo. Satanás não tem um corpo para pecar contra a castidade, né? Embora ele fomente o desejo no homem de fazê-lo, mas ele em si não tem necessariamente desejos sexuais, né? Mas tem desejos voltados para a soberba, para o orgulho, que nós também temos e que muitas vezes deixamos passar na confissão. Por vezes nem sequer comentamos. E se o fazemos, não causa vergonha, não causa a mesma vergonha ou a mesma dor de ter ofendido a Deus como um pecado contra a castidade, se assim pudermos notar, né? Não se esquecemos que esse pecado do orgulho, pecado da soberba, foi pecado que Satanás vivenciou por ocasião da sua queda diante de Deus, né? Você observa justamente que ele peca por soberba, por inveja, né? Porque queria estar no lugar de Deus, como nós observamos, inclusive, na Constituição do número 391, quando você vai falar da queda dos anjos. Aqui você vai perceber justamente esta condição. Observe no número 391. Ele vai dizer assim: por trás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado o diabo, ou Satanás, Satana, né? Se nós observarmos, diabo ou diabolos. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Interessante notarmos isso. Até o diabo foi criado bom, né? Por Deus. Uma passagem que nós podemos evidenciar na própria Sagrada Escritura que o chama de querubim protetor. Ele era como que da ordem dos querubins, né? Uma ordem elevadíssima, vamos dizer assim, na hierarquia angélica. E é interessante notarmos que a iconografia cristã, ela atribui, por exemplo, a espada a São Miguel, arcanjo, né? Realidades muitas vezes, quem sabe, materiais para o nosso entendimento, mas a gente precisa compreender que a disputa, a batalha entre Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus demônios, ela se dá justamente de uma forma puramente intelectual, né? E se notarmos o pecado, ele não foi uma realidade do homem, uma invenção humana, mas o pecado foi uma invenção angélica. Foi o diabo, Satanás, quem vivenciou essa realidade, né? E a guerra, ou a batalha que observamos, que evidenciou-se na glória dos céus, vamos dizer assim, né? Foi uma batalha mais intelectual. É bem interessante essa pedagogia, essa teologia que é evidenciada dos anjos, né? Muitas vezes datada até mesmo pelos exorcistas, quando vão falar a respeito dos anjos e dos demônios, que a realidade entre um anjo, quando ele vai se comunicar com outro anjo, praticamente na hora que um anjo pensa, aquele outro anjo, por exemplo, já sabe o que ele está pensando, de tão transparente que é a realidade. Então, a realidade, por exemplo, quando Satanás, com os seus anjos que já estavam sendo influenciados ali pelas suas ideias, quando eles notavam em Satanás aquela realidade de inveja, aquele pensamento da inteligência satânica, né? Ele já via exatamente o argumento que era apresentado ali, né? Os anjos, eles viam isso. Não é como nós homens, que nós não conseguimos ver quando alguém pensa algo, mas a realidade angélica, como não existe corpo, né? É puro espírito, então basta que um anjo pense,
é tão notório que o outro nota o que ele pensou, digamos assim. A linguagem entre os anjos, né, de acordo com alguns teólogos até exorcistas, é uma linguagem intelectual. E foi assim que Satanás conseguiu, digamos assim, angariar, né, um terço, digamos assim, dos anjos para o seu lado. E é bem interessante observarmos esta realidade, porque Deus até impõe, de certa forma, uma prova para os anjos que não viam ainda a glória de Deus, na face de Deus. E muitas pessoas até questionam por que é que Deus permitiu que Satanás fizesse isso, né? Se revelasse desta forma. Por que que Deus não o impediu? Né? Por que que Deus não mostrou a sua face gloriosa para todos os seus anjos e poder impedir esta realidade? É muito simples de se evidenciar isso. Porque se Deus assim o faz, se Deus impede que a vivência, que a realidade da graça ali aconteça, né? Se Deus assim se mostra a sua face, a sua glória para os anjos, a sua glória e a sua face são tão grandes, são tão imensos, que os anjos perderiam a liberdade. E aí Deus não teria anjos livres. Ele teria apenas criaturas, entre aspas, robotizadas, né? Programadas para adorá-lo. Se Deus mostrasse sua face assim para todos os seus anjos, a sua face é tão tremenda, é tão maravilhosa e é tão atraente que os anjos perderiam a liberdade. E aí eles seriam atraídos, inclusive o próprio Satanás, seriam atraídos para adorá-lo. Né? E como é que Deus poderia perceber o amor desses anjos se ele os obrigasse dessa forma? Por isso Deus se esconde, vamos dizer assim, por trás do véu. E os anjos agora vão duelar entre aqueles que realmente vão ficar do lado do Senhor e aqueles que vão ficar do lado de Satanás. Né? E aí você vê Deus vendo toda essa realidade neste mundo angélico, até o momento em que Deus, na sua onissapiência e na sua onisciência, ele vê que não há mais como acontecer que os anjos se tornem demônios, nem que os demônios se arrependam e voltem à qualidade de anjos, vamos dizer assim, né? A voltar-se para o lado do Senhor. Né? Deus veio, já não tem mais o que fazer aqui. Eles já escolheram a sua condição. Os anjos meus também já escolheram a sua condição, liderados aqui por Miguel, por meio da humildade. E os demônios escolheram a soberba, escolheram o orgulho, escolheram não servir. Inclusive, quando o próprio Deus apresenta o verbo que irá se tornar homem. E aí a grande prova, os anjos sendo criaturas espirituais muito mais elevadas, no sentido da própria natureza, em relação à humanidade, eles são convidados a adorar um ser humano, que era o verbo que iria se encarnar. E os demônios se negaram. Não serviremos, né? Não obedeceremos este Deus que se faz. Como é que isso é possível fazer isso? A soberba cega, né? Enquanto que os anjos, por humildade, quiseram adorar, os demônios, por orgulho, se recusaram. E Deus vai vendo que esta realidade simplesmente ela não vai mais mudar. É quando ocorre realmente, ele expulsa, né? Por meio de Miguel Arcanjo, eles são expulsos do céu. É uma realidade, vamos dizer, quem sabe, uma especulação teológica que faz um certo sentido, né? Para que nós possamos compreender um pouco desta realidade do mundo espiritual. Mas se você perceber esta condição, esta objeção que você observa, inclusive aqui no Catecismo da Igreja, você nota que, de certa forma, faz um certo sentido, no sentido de dizer o quê? Os anjos, como os demônios que pecaram, né? E que, de uma forma definitiva, não serão mais, não estarão mais presentes diante da glória de Deus, eles já decidiram o seu destino eterno. Eles já não podem mais se arrepender dos seus pecados, né? Porque eles já têm uma inteligência sobrenatural. A inteligência dos anjos, de fato, é uma inteligência angélica superior a nós, a inteligência dos demônios, inclusive, né? Então ele já via toda a consequência que seria gerada a partir da sua decisão. Consequentemente, por conta disso, mediante isto, eles não têm a menor possibilidade de arrependimento, né? Outro dia eu escutei alguém falar justamente assim: eu rezo pela conversão de Satanás. Aí eu disse: pare de rezar por isso. Isso não vai acontecer, né? Não vai ocorrer. Já está definido. Ele já está eternamente condenado.
Porque ele não, ao contrário de nós, que muitas vezes temos a nossa inteligência obscurecida, pelo próprio pecado mesmo, pela própria condição da fragilidade humana, nós não conhecemos as consequências dos pecados que praticamos. Mas Satanás, ele tomou a decisão de forma bastante deliberada, sabendo, tendo conhecimento de causa, vamos dizer assim. Não há mais como ele se arrepender. Não há arrependimento para os demônios diante desta condição, né? De fato, foram criando o que chamamos de inferno, né? Que é a experiência da rejeição a Deus. Entende? Então, toda essa condição em realidade que notamos aqui nestes parágrafos quando falamos da queda dos anjos, né? E de fato caíram. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. E ainda podemos notar, a Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre destes espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, ditas a nossos primeiros pais: vós sereis como deuses. Era isso que ele queria. Queria ocupar a glória de Deus, ocupar o lugar de Deus, né? Há uma tradição antiga que diz que ele era como que o regente do coro celeste, né? Estava muito próximo do Senhor, era glorioso, efetivamente, o querubim, né? O Lúcifer. Tanto é que a expressão Lúcifer lembra muito também justamente isso, um anjo de luz, né? Você vê esta condição, tá? Tinha todo um esplendor e, no entanto, ele recusou tudo isso por conta da sua arrogância, da sua soberba, né? E aí ele cai, né? Miguel, que estava lá embaixo, digamos assim, na realidade da hierarquia angélica, como arcanjo, né? Ele acaba superando em graça, em humildade, o Lúcifer e o vence. Quem como Deus? Miguel. Quem como Deus? Michael. Quem como Deus? Nós notamos esta realidade. E aí você vê, né? O diabo é pecador desde o princípio, vai dizer a primeira carta de São João. Pai da mentira, vai dizer o Evangelho, segundo São João. Pai da mentira, né? Ele é mentiroso desde o princípio, podemos assim observar. E no número 393 você vê justamente isso que falávamos. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Isso também é muito sério, né? Nós temos que nos arrepender aqui. Não há mais arrependimento depois da morte. Então é muito importante que você possa guardar isso no coração. Como não há mais arrependimento para os anjos após a queda, se assim bem pudermos notar. E mais adiante, nós ainda podemos perceber também esta realidade e condição quando nós notamos aqui no número 394. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o homicida desde o princípio e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. E quando você observa no número 396 a realidade e condição do pecado original, você vai notar justamente que aquilo que falávamos e mencionávamos há pouco, quando a liberdade é posta à prova. Deus, ele nos dá a liberdade justamente para que nós possamos decidir livremente por amá-lo e por servi-lo. Se Deus se apresenta tal como ele é para nós, a sua realidade é tão atraente que esta liberdade nós não conseguiríamos ter mais. E aí, consequentemente, nós estaremos ali porque o Senhor, de fato, nos atraiu de forma, podemos assim dizer, invencível, né? É o tipo de atração invencível. Eu não tenho faculdades, eu não tenho força de vontade para resistir de tão grande ser sua atração. E, consequentemente, não terei liberdade para amá-lo. Eu estarei ali porque ele me atraiu de forma invencível. Por isso, ele se esconde por trás do véu da fé para que você possa buscá-lo sem enxergá-lo, né? Apenas pela fé. Assim como nós observamos o Cristo na Eucaristia, que se esconde por trás do véu da hóstia, nós percebemos esta realidade. Os povos antigos tinham todo um trabalho de se evidenciar o culto ao Deus, né? Existia o Santo dos Santos, que também se guardava por trás de um véu, né? Então você notava toda essa realidade, apenas o sumo sacerdote podia transpassar, digamos assim, o véu.
Nós evidenciamos esta condição no santuário, né? Nós evidenciamos no Antigo Testamento. Então você vê que Deus ele se esconde por trás deste véu da fé para que nós livremente possamos amá-lo, possamos buscar conhecê-lo e possamos segui-lo com liberdade, né? Até o momento, o dia, o grande dia, né? Em que ele de fato irá se apresentar a nós tal como ele é. Mas aí já teremos decidido por ele. Né? Eis a nossa esperança. Então nós vemos justamente esta condição e constituição, como nós observamos aí no número 396. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. E foi assim, justamente, que Adão e Eva ultrapassaram este limite, né? E, consequentemente, caíram na condição do pecado, desobedecendo ao mandamento que Deus havia enviado. Consequentemente, toda a realidade do mandamento, dos mandamentos, né? Acabam ficando também obscurecidas, né? A realidade do amar a Deus sobre todas as coisas, como também do amar o santo nome de Deus em vão. E você pode observar ainda aqui, se nós evidenciarmos no número 399, ele vai dizer: a Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Né? E você vai perceber que a história vai mostrando muito isso. A tendência a querer manipular a Deus. Né? Ao invés de buscar a sua intimidade, de buscar amar o seu Criador, tende a querer manipulá-lo. Por isso o Antigo Testamento é muito variado de reflexões e de passagens que falam da idolatria, de quererem criar um Deus para ser manipulado. Um Deus de ouro, um Deus de prata, um Deus de madeira, né? Que depois nós vamos perceber ideologias que muitas vezes se colocam mesmo nessa condição de Deus. E eu mesmo, na modernidade, nós vemos justamente isso, a tendência do homem querer se colocar no próprio lugar de Deus, tirando realmente as suas próprias conclusões sobre as realidades mais elevadas da existência. Então você vai observando esta condição. E como que nós podemos evidenciar ainda? O pecado original ele causa, né, a morte como nós enxergamos, como uma tragédia, né? Como uma verdadeira morte, podemos assim dizer. Né? Como diz o Catecismo, no número 400. A morte entra na história da humanidade. Você vai percebendo esta condição. E, consequentemente, também toda a harmonia da criação, ela vai ser desordenada. Né? Você vê bem mesmo no número 400, ele diz: a harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó, do qual é formado. Eis a condição que nós podemos evidenciar da formação do pecado. E mais adiante, se ainda pudermos perceber, né, a partir do primeiro pecado, você notar no número 401, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. Você nota aí, inclusive, várias realidades que ele vai colocar aqui. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado, e aí nós já podemos perceber, por exemplo, toda aquela constituição mesmo, dos homens que vão continuar a pecar e cada vez mais pecando, né? A tendência mesmo à queda. Você ainda pode evidenciar aqui também a história do próprio Israel, né? Que vai se evidenciar uma sequência de realidades de pecado, pecado que se manifesta e, sobretudo, como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. E mesmo após a redenção de Cristo entre os cristãos, o pecado se manifesta de muitas maneiras, né? Como a Escritura vai mostrar. A Escritura e a tradição da Igreja
não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. É isso que nós podemos observar também na Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II, que vai falar um pouco a respeito desta universalidade do pecado, né? A Gaudium et Spes, na verdade, é uma constituição pastoral do Concílio Vaticano II sobre a ação da Igreja e a forma de como a Igreja enxerga o mundo atual, vamos dizer assim, no seu contato, no seu convívio, inclusive, com o mundo atual, na tentativa de dialogar com o mundo atual. Nós podemos notar, inclusive, no número 402, né, as consequências do pecado de Adão para a humanidade, que nós também já falamos aqui um pouco sobre esta realidade. Você bem pode notar, por exemplo, no número 402, que vai dizer: todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo afirma: pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Né? Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então você nota aí o quadro da universalidade do pecado diante desta condição, que opõe-se, inclusive, à universalidade da salvação de Cristo, né? Como diz aí também no número 402. Assim como a falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. A terrível realidade do pecado original é uma ofensa tão grande ao Senhor, tão grande a Deus, que era necessário que houvesse uma reparação também de caráter infinito. Alguém que pudesse amar a Deus de caráter infinito. Vamos falar mais adiante sobre isso. Este alguém que de fato era capaz de amar a Deus em reparação pelos pecados de toda uma humanidade era justamente o Cristo na cruz. Nós vamos ter um momento para falar sobre essa experiência, sobre essa realidade tão maravilhosa, né? De um Deus que se faz homem, de um homem que apresenta um coração humano, e este coração é dilatado de tanto amor por nós, ao ponto de se doar na cruz. E na cruz, enquanto ele estava sofrendo, ele estava amando o Pai de forma perfeitíssima, por minha causa, por sua causa. Ele era puro amor no Pai. Santa Catarina de Sena vai dizer no diálogo que no ato da cruz, quando Jesus estava ali tão desfigurado na cruz, o Pai, Deus Pai, estava vendo ali na cruz um incêndio de amor pela humanidade inteira. Um incêndio estava queimando ali na cruz de amor. Para você ver o tamanho da dilatação do coração de Jesus. Como não ser devoto deste coração tão amoroso? Como não ser devoto deste coração que ama de forma assim tão estupenda, tão infinita? Este amor intenso por nós. Não falo algo afetivo. Não é algo para você chorar de emoção. É algo para você se converter. É algo para você mudar de vida. Foi por mim, esse amor tão imenso por minha causa. Então você percebe esta condição. Você nota no número 403, inclusive, né? Na linha de São Paulo, a igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis a não ser referindo-se ao pecado de Adão e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos e é morte da alma. Em razão desta certeza de fé, a igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram pecado pessoal. O pecado original é um pecado que pode, né, conduzir a uma condenação. Entende? Porque é pecado de contração, foi contraído. Por isso a igreja, de forma muito salutar, ela recomenda o batismo às crianças, mesmo sem terem atingido a idade da razão, sem terem cometido pecado pessoal, mas elas têm contraído, né, desde a concepção, o pecado original. Por isso a igreja, desde os tempos apostólicos, ela já fomenta o batismo de crianças até na mais tenra idade, né? Lembrei-me agora de Bento XVI, que foi batizado no dia que nasceu. Ele foi batizado, nasceu pela manhã, praticamente foi para casa, só para se arrumar. Arrumaram ele, né, justamente para levá-lo à igreja para batizá-lo. É lindo você notar a expressão de fé das pessoas. Enquanto que hoje a gente vê tanto descaso com o sacramento do batismo.
né? De todo jeito se batiza. E você vê a experiência espiritual mesmo de uma família que leva o filho para batizar assim que ele praticamente nasceu, né? Quase não deu tempo de tirá-lo, de se evidenciar o trabalho de parto, já estava para batizá-lo. Então, a expressão de fé nós evidenciamos. De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Vai dizer o número 404. O gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Contudo, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Isto é muito importante, porque é uma realidade de fé, né? Esta condição. Infelizmente, muitas pessoas não creem no pecado original, né? Não entendem a gravidade desta realidade. E isso acaba culminando também com a realidade do batismo. Também não buscam o batismo o quanto antes, né? Dentro de todo este processo. Você vai perceber, inclusive, no número 405, embora próprio a cada um, o pecado original não tem, em nenhum descendente de Adão, um caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e da justiça originais. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado, esta propensão ao mal, que é chamada de concupiscência, que nós já falamos há pouco, né? Você vai bem perceber, inclusive, diante de toda esta constituição, se você for evidenciar os diversos concílios da igreja ao longo da história, você vê aí nesta nota de rodapé, que está evidenciada aí no número 406, você vê bem mesmo aí, esta nota de rodapé, vários concílios que vão falar e atestar a doutrina do pecado original, e você encontra lá no número 1510 do Denzinger, né, que é um compêndio de documentos e de decretos a respeito da fé e da moral, que foi, digamos assim, compilada, né, por alguns teólogos, né, Denzinger, John Metzinger e depois Humerman, que vão trabalhar um pouco essa experiência mesmo de reunir numa obra vários decretos de diversos concílios da história da igreja, tanto concílios ecumênicos como concílios regionais. Só para você ter um entendimento da citação que aqui foi evidenciada, quando ele diz aqui: a doutrina da igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo. O pelagianismo é uma heresia que atestava dizer que o homem era salvo apenas pelas obras, não levando em consideração a graça de Deus, né? E é bem interessante que, como resposta a isso, Santo Agostinho escreve uma obra chamada A Graça, né? Por isso que ele é chamado o doutor da graça. É bem interessante, ele foi um dos que mais combateu esta heresia do pelagianismo. E no século XVI, em oposição à reforma protestante também, você vai observar essa questão do pecado original, porque os protestantes também começaram, algumas vertentes protestantes, começaram a questionar esta doutrina, né? Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava, assim, a influência da falta de Adão a de um mau exemplo, né? Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Ou seja, enquanto falamos em livre-arbítrio, né, a realidade de Calvino e Companhia Limitada, dentro do calvinismo, falava de servo-arbítrio. O homem está predestinado, né? A predestinação de uma forma muito radical, o que gerava mais confusão ainda naquela época do século XVI, onde está predestinado à salvação ou à condenação, né? De onde vão sair essas ideias calvinistas que são protestantes. E, infelizmente, ainda se impregnaram em alguns setores, em alguns ramos da igreja. Você bem vai observar aqui, quando ele diz, por exemplo, identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, que seria insuperável. E com isso, dizendo que seria insuperável, ele estava negando, consequentemente, a realidade, da possibilidade da vida de santidade, né? Entre os protestantes não existe santidade. Não existe a possibilidade de santidade, de alcançar
a vida dos santos, por exemplo, de ser aqueles perfeitos que nosso Senhor pede que sejamos, né? Sejais perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Entendem num sentido figurado, algo que o Senhor fala muito claramente. Então você vê essa constituição. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido do dado revelado no tocante ao pecado original no segundo concílio de Oranges, em 529, que é um concílio regional, e no concílio de Trento, em 1546, que foi um concílio em resposta à reforma protestante. A revolta protestante, até melhor dizendo, né? E aí nós vamos perceber do número 407 ao 409, né? Que há um duro combate que nós estamos experimentando. A vida é, de fato, um combate sobre a terra, né? Então nós notamos esta condição que a doutrina do pecado original, ligada à doutrina da redenção por meio de Cristo, propicia um olhar de discernimento lúcido sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este último permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Então você vê as consequências espirituais que o pecado original causa no homem. E aí nós vamos percebendo ainda, né? No número 408, ele vai dizer: as consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora que pode ser designada com a expressão de São João: o pecado no mundo. Com esta expressão quer-se exprimir também a influência negativa que exercem sobre as pessoas, as situações comunitárias e as estruturas sociais, que são o fruto dos pecados do homem. A gente muitas vezes vê a falta de moral das pessoas, nós vemos a realidade da corrupção na política, nós vemos a realidade na corrupção até mesmo dentro de algumas circunstâncias da própria igreja, né? Muitas vezes isso tudo é, de fato, consequência da realidade do pecado original, que também leva a uma crise de fé, né? A crise que nós vivemos no mundo não é uma crise climática simplesmente, não é uma crise política, não é uma crise econômica, não é uma crise social, mas principalmente uma crise de fé. Tal como nós evidenciamos, principalmente, por exemplo, na Europa, nós vemos praticamente igrejas vazias, ali em que o paganismo realmente vem imperando ali na Europa dentro desse processo. Nós vamos notando toda essa reflexão ao longo do catecismo. Mas a partir do número 410, nós podemos perceber já uma esperança. É dada uma esperança aqui a partir do 410, no tópico 4. Não o abandonaste ao poder da morte. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama. Ele anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda, o reerguer-se, né? Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor. Engraçado que no Gênesis 3,15, nós evidenciamos lá esse proto-evangelho que nós evidenciamos aqui, quando Deus fala diante desta realidade, desta condição. No versículo 15, ele vai dizer: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Isso é chamado de proto-evangelho porque já é um anúncio do Messias e de toda a descendência desta mulher, né, que nós evidenciamos. Então você vê esta realidade e esta condição desta mulher também vitoriosa, né? Esta nova Eva, se assim bem pudermos perceber, juntamente com a vitória final da sua descendência, que nós vemos lá no Apocalipse, né? A mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Estava grávida ali para dar à luz aquele que iria reinar toda a constituição da humanidade. Você vê Apocalipse 12, né? E logo em seguida apareceu um outro sinal, um dragão, né? De 7 cabeças e 10 chifres, para falar justamente de como ele é deformado, né? Quanto a mulher vestida de sol, ela vestida de Deus, vamos dizer assim, né? O sol da justiça estava ali grávida para dar à luz, vinha o dragão para devorar o filho quando a mulher nascesse, quando o filho da mulher nascesse. Então você vê toda esta realidade sendo concretizada nesta mulher que São João viu no céu,
né? Na sua visão. Então você percebe esta realidade, por isso que Virgem Maria é chamada de a mulher do Gênesis ao Apocalipse, porque ela de certa forma já é prefigurada ali no Gênesis, consumada a sua realidade, a sua realeza na constituição do Apocalipse, na história, né? Já do ponto de vista escatológico. Então você vai percebendo esta condição. E se você notar para finalizarmos, o número 412, mas porque Deus não impediu o primeiro homem de pecar, quem responde essa pergunta é São Leão Magno, né? São Leão Magno foi um papa, um grande papa, só para um adendo aqui, abre aspas, de um feito dele, né? Ele impediu, para você ter uma ideia, um ancião praticamente, que por meio da diplomacia, por meio da conversa até, né? Do seu jeito de falar, da sua autoridade enquanto Pedro, né? Do ministério petrino, ele impediu que Roma fosse saqueada pelos hunos, que são bárbaros terríveis, né? Comandados por Átila. E aí um ancião consegue fazer com que, por meio da diplomacia, sem nenhum tipo de guerra, de combate, consegue fazer com que Roma ficasse a salvo das investidas dos bárbaros. São Leão Magno pontificou do ano 440 até o ano 461. Foram 21 anos de pontificado, um grande papa, um grande santo, um grande doutor da igreja. Você vai observar o que ele vai dizer aqui. São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Ou seja, nós temos muito mais em Cristo Jesus do que aquilo que perdemos por causa do pecado original. E Santo Tomás de Aquino ainda vai responder: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o canto do exulte, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Né? Nós observamos aí Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na terceira parte, fazendo esta locução. Que maravilha podemos notar isso. E podemos perceber essa reflexão em que a igreja vai nos proporcionando a entender por que Deus permitiu, né? Para poder extrair algo muito maior do que aquilo que nós teríamos se o pecado não tivesse entrado. A realidade de que ele pode extrair do mal, né? Até mesmo do mal, um bem infinitamente superior, um bem infinitamente maior. Uma alegria muito grande podermos experimentar esta realidade. Como não amar de volta um Deus assim? Como não amar de volta um Deus que se dispôs a isso por nós, né? Então, por tudo isso, meus queridos irmãos, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Só quero lembrar aí que você tem uma série de resumos que tem no tópico do catecismo, né? Resumindo, do número 413 ao número 421, tudo aquilo que falamos hoje. Vale a pena você meditar, você refletir, se for o caso, reler o catecismo, meditar as fontes primárias, vale muito a pena você experimentar esta riqueza, este grande presente que nos foi dado pelas mãos do Papa São João Paulo II para a Igreja e também com a tutoria, digamos assim, de Bento XVI, quando era cardeal Joseph Ratzinger, né, que nos proporcionou este presente, que é o Catecismo da Igreja Católica, à luz dos trabalhos do Concílio Vaticano II. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar os seus estudos, a sua história, que você possa nos encontrar também, possamos nos encontrar na nossa próxima aula, na nossa próxima formação. Peçamos a Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, ela que venha em nosso auxílio desta escola pastoral catequética, sede da sabedoria, e a Virgem Maria realmente nos inspire a cada vez mais buscar conhecer mais e mais o Senhor, ao ponto de queremos nos doar, nos entregar tão grandemente a Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,